10, verso 38. Os irmãos acharam? Amém, amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo este serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Oremos. Pai justo, santo e fiel, bondoso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia, pedindo, Pai, que o Teu Espírito nos ajude a ministrar e também a sermos bons ouvintes da Tua Palavra, e que ela seja plantada em nossos corações, produzindo em nós fé, a fé verdadeira, Pai, que se curva somente diante do Senhor. Meu Pai, meu Deus e meu Senhor, nos ajude nessa noite. Espírito Santo, nos ajude nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, por Tuas misericórdias é que pedimos. Amém. Podem sentar, amados. Louvado seja Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos juntos meditar nesse trecho. É pequenininho, mas daqui são extraídas diversas ministrações tão poderosas, né? Que já temos ouvido. Nessa passagem nós encontramos aquele momento em que Jesus, ele, depois de falar anteriormente a parábola do bom samaritano e de ensinar, como aprendemos aqui também, de que o próximo é todo aquele a quem eu dirijo o meu amor, a ajuda, o perdão, a misericórdia, todos esses são os meus próximos. Mas nós devemos lembrar que o que levou Jesus a pregar sobre a parábola do samaritano, do bom samaritano, foi o embate entre ele e o mestre da lei, que na verdade já era uma prática dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles que tanto perseguiam Jesus. Para onde ele ia, estavam lá os fariseus esperando Jesus para o atacar. Você imagina essa situação? Se você tivesse alguém que não declaradamente se apresentava como inimigo seu, né? Mas alguém que, para onde você fosse, se comportasse como um amigo que te persegue, como uma pessoa próxima, mas que é um calo no seu sapato, uma mala sem alça. Assim eram os fariseus, né? E quando nós chegamos aqui, nós encontramos essa passagem que narra o momento em que Jesus chega na aldeia de Betânia, e é onde moravam os seus amigos, que eram Marta, Maria e Lázaro, ok? E a maioria dos teólogos, dos historiadores, dizem que Jesus ele sempre ia para Betânia para descansar. E você percebe realmente que quando, por exemplo, nesta ocasião Jesus chega ali, é para ter comunhão. Claro que onde Jesus estava aconteciam coisas referentes à palavra, né? Fatos referentes ao seu ensino. Mas Jesus estava ali na casa de Marta, tendo comunhão com os irmãos, comendo e tendo um tempo de descanso. Vamos ver isso. Caminhando Jesus com seus discípulos, verso 38, né? Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então Marta, perceba que essa era a casa
que a Bíblia, o Lucas se refere a Marta como sendo a proprietária da casa. Após passar diversas rejeições pelos judeus e até mesmo pelos samaritanos, Jesus chega a Betânia. Betânia ficava, na verdade ainda existe a Betânia hoje, mas nós sabemos que são 2000 anos aproximadamente depois, e os geólogos acreditam que a Jerusalém e as cidades que existiam naquela época estão a 20 metros abaixo das que existem hoje. Então, quando as pessoas vão visitar Jerusalém e andam pelas vias e tem lá as placas dizendo Jesus andou por aqui, mas não é ali mesmo, sabe? São 20 metros abaixo. Então, eles não estão pisando na terra onde Jesus pisou. E a Betânia é uma cidade que ainda existe até hoje, 17.000 habitantes moram ali. A maioria deles, a grande maioria mesmo, praticamente toda a cidade, é de muçulmanos. Mas na época de Jesus era já uma aldeia e também um lugar conhecido, notório de descanso para os viajantes. A Bíblia revela que Marta, Maria e Lázaro realmente eram amigos de Jesus, ao ponto de sabermos que quando Lázaro morre e tem todo aquele percurso até chegar lá, e quando ele chega lá e vê o pranto, a tristeza dos familiares, de seus amigos, suas amigas, no caso Marta e Maria, quando ele vê toda aquela comoção, tem lá o versículo, o menor versículo da Bíblia. Você sabe qual é? Jesus chorou. Amém? Então você vê que Jesus ele se comove mesmo com a dor daquelas pessoas, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar a Lázaro. Mas essa comoção de Jesus era com os seus amigos. Amém, queridos? Então vamos lá, no texto. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Perceba isso. A Maria, tudo indica que Maria, ela tem atitudes, ações que correspondem a uma irmã mais nova. Você perceba que a casa pertencia a Marta. Marta, por ser a proprietária da casa, estava lá no meio de diversos afazeres. Nós vamos ver isso mais à frente. E Maria está lá sentada aos pés do Senhor, se comportando como uma discípula verdadeira, que senta aos pés do Senhor para aprender a sua palavra, para ter conhecimento daquilo que sai diretamente da boca do Senhor. Eu não sei, irmãos, eu acabei de começar a ministração, e hoje é um dia de quinta-feira, dia de trabalho, para todos vocês, praticamente todos vocês, ou quem não trabalha estuda. E geralmente as quintas-feiras é o dia do cochilo. Então, você veio aprender sobre Marta e Maria, e já sabe que Maria é que se comporta como uma discípula aos pés do Senhor para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Quando você vem para o culto e você dorme, eu não sei de que time você é, porque você não é do time de Marta e não é do time de Maria. Você é de outro grupo que não está na Bíblia. Louvado seja Deus. Continua comigo. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, perguntou-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só com todo esse serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar. O que nós percebemos aqui é que Marta, a dona da casa, ela está muito atarefada, é isso que a Bíblia diz. E essa tradução que eu estou usando hoje, que é a King James, ela diz, King James atualizada, ela diz que a própria Marta diz: eu estou cheia de serviços, eu estou envolvida em tantos serviços. E isso por quê? Porque Jesus não andava só, né, irmãos? Jesus ele andava, e juntamente com ele os apóstolos, e além dos apóstolos, alguns discípulos. Então você tinha um pequeno exército. E isso eu digo para que você saiba que Marta
Amém? Então, a Marta, o que ocorre aqui é que Marta está envolvida com muitos afazeres, porque, irmãos, era um grupo de pessoas e ela tinha que servir a todo mundo. Louvado seja Deus. E ela vai até o Senhor Jesus. É interessante que ela não vai até Maria. Talvez, a Bíblia não diz, Lucas não narra aqui, mas talvez ela tenha ido até Maria e tenha chamado, ou tenha dado algum sinal, vem Maria. Podemos conjecturar isso, mas Maria não vai. E aí ela vai até o mestre, que era a autoridade máxima ali. Vai até Jesus e pede que Jesus intervenha, dizendo para Maria: não, Maria, já pensou Jesus olhar para alguém? Jesus se revela como a palavra de Deus, né? Já pensou a palavra de Deus olhar para alguém e dizer: levante-se e não me ouça? Jamais que a resposta de Jesus seria: vai lá fazer um café, vai lá fazer o jantar e fica sem me ouvir. Não, a prioridade para Jesus é a palavra, e essa é a prioridade da igreja. Amém. É a palavra. É lamentável, irmãos, quando nós percebemos, por exemplo, pessoas que saem da nossa igreja e vão para outros lugares por motivos fúteis. Por exemplo, eu vou para outra igreja porque lá o louvor é melhor. Isso é lamentável, é triste. Isso é triste. E quem mais se entristece com isso são os pastores. Por quê? Veja só. Você sabe e tem plena consciência de que congrega na igreja e que o teu pastor se esforça para ministrar a palavra de Deus de forma autêntica, sem mistura, o que é muito difícil. Fique sabendo, você que ministrar a palavra de Deus sem fermento é difícil. Por quê? Para ministrar a palavra de Deus sem fermento, você tem que estudar 30 vezes mais do que aqueles que pregam com fermento. Eu disse 30 para ser genérico e generoso. Mas você tem que estudar 30 vezes mais. Porque você não pode falar nada enganoso, nem colocar o seu próprio conhecimento para encher a pregação como se fosse um bolo bem fermentado, né? Vamos colocar um monte de recheio aqui. E aí, a cereja do bolo geralmente é uma profecia, né? Assim diz o Senhor, quando a pregação não vai bem, né? Ele, vamos botar a cereja no topo do bolo. É assim diz o Senhor. Tem muito isso por aí. E é lamentável quando pessoas não têm esse tipo de visão que é completamente bíblica, de que a palavra de Deus é o que há de mais essencial na vida do cristão. Sem a palavra de Deus, que é o único e verdadeiro alimento, ninguém se manterá de pé, irmãos. Ninguém. 41. Orientou-lhe o Senhor: Marta, andas ansiosa e afliges com muitas razões. Perceba que Jesus confirma que realmente ela tinha muita coisa para fazer. E não era apenas uma. Não era apenas fazer a comida, por exemplo. Ela estava aflita com muitas razões. Todavia, uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Jesus afirma que em meio a tantas opções que nós temos, e tantas opções que a própria Marta tinha, Jesus diz: só uma é realmente necessária. Você quer ver crente fiel? Procure nos dias de hoje. Muita gente diz: eu observo a igreja e estou vendo que tem pouco crente fiel. É claro, irmãos, são muitas as opções para ser fiel. São muitas as tentações nos dias de hoje. São muitas as ofertas para pecar. Então, você quer ver um crente fiel? É aquele que olha e vê diante dele 10 tentações e para todas ele fecha a porta. Isso é um crente fiel. Um homem que olha... por isso, por exemplo, vou dar um exemplo. Um homem
Isso não é a vontade de Deus para a minha vida. Ele vai para casa. Quando ele chega em casa, que ele abre a porta e diz: cheguei, a esposa está com 7 pedras na mão. Cada uma tem o nome de um problema. Ele taca ali uma, ele taca ali 2 e taca ali 7. Na mesma hora, o diabo vai lançar na mente dele. Lembra daquela? Só aí, irmãos, ele já passou por 2 tentações. No outro dia, se for alguém que vai ver de novo, vai vir de novo a tentação. Por isso que, abrindo parênteses, as irmãs têm também que se alimentar da palavra de Deus, para ter sabedoria que vem do céu. Para serem santas mulheres de Deus que governam o seu lar em temor do Senhor. Louvado seja Deus. Maria escolheu a melhor de todas. Em meio a tantas opções que Maria tinha, ela poderia estar servindo aos discípulos. Ela poderia dizer: não, eu vou servir exclusivamente aos apóstolos. Ou ela poderia dizer: não, eu vou exclusivamente servir ao Mestre Jesus, o Salvador. Mas não, ela escolheu sentar para ouvir. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Primeiro, vamos falar sobre Maria. Ela se encontra nessa passagem como sendo o centro das atenções. A personagem secundária, né? Porque o personagem principal é o próprio Jesus. Mas o segundo personagem, o coadjuvante aqui, é Maria. Você sabia que Maria aparece 3 vezes no Novo Testamento? Você sabia que as 3 vezes que Maria aparece nos Evangelhos, ela está aos pés do Salvador? Isso nos chama a atenção, irmãos, porque ela é a única personagem no Novo Testamento a se destacar por isso. Nós vemos isso em Lucas 10, 39, onde acabamos de ler. Nós vemos isso em João capítulo 12, verso 3. Vamos ver lá. João 12, verso 3. Olha só. Entretanto, foi para Jó. Não tem problema, é só tirar o acento, né? João 3, não, isso mesmo. Não, põe o 11 primeiro, vamos lá. 11:32. João 11:32. Os irmãos estão em casa, João 11:32. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Desabafou, falou, dirigiu a palavra, orou, lançou-se aos pés dele e falou dos seus problemas. Neste contexto, Maria falou da morte de seu irmão. Amém, queridos? Amém. Agora, próximo capítulo 12, verso 3. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Se você não sabia, essa é também Maria, irmã de Lázaro. Então, olha só, irmãos. Na casa de Marta, ela estava aos pés do Salvador. Quando Lázaro, seu irmão, morre, ela se prostra e desabafa aos pés do Salvador. E em João, capítulo 12, ela é a Maria que unge os pés de Jesus com um perfume caro. Essa mulher é um exemplo de cristã para nós, irmãos. Sabe, irmãos, Tiago, por exemplo, o apóstolo Tiago, ele tinha um apelido. Você sabe qual era o apelido de Tiago? Que no livro dos Mártires isso é contado. Tiago, que escreveu o livro de Tiago, joelho de camelo, Tiago,
joelho de camelo. Ah, pastor, que nome estranho. Não, é porque os joelhos dele eram inchados de tanto que ele se prostrava aos pés de Jesus para orar. Irmãos, me permitam dizer, irmãos e irmãs, algo muito importante para a sua vida. Eu peço que você redobre a sua atenção para ouvir agora. Escute. Este mundo se chama sofrimento. Ah, pastor, vou ficar triste com essa pregação. Vai não. Esse mundo se chama dor. Esse mundo se chama angústia. Esse mundo se chama perda. Esse mundo se chama luto. Esse mundo se chama dureza. Só tem uma forma, meus irmãos e minhas irmãs, de suportar este mundo: é aos pés do Salvador. É você aprendendo o caminho que leva a estar prostrado aos pés do Senhor. É isso que você precisa aprender. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E sobre Marta, eu quero afirmar duas coisas. Primeiro, Marta não estava errada. Não é interessante ler uma história em que Maria, nós já sabemos que estava certa. Mas eu quero afirmar para você que Marta não estava errada. Pastor, mas como assim se Marta não estava prostrada aos pés do Senhor? Irmãos, estava escrito na lei. Deus havia dito, ensinado aos judeus para eles serem hospitaleiros com os visitantes. Para eles lavarem os pés, darem alimento, darem estadia se fosse necessário. Marta não estava errada. Inclusive a Bíblia está dizendo para nós, Lucas está dizendo que Marta era a dona da casa, ou seja, era a maior responsabilidade dela naquele momento. Caía sobre ela a responsabilidade do mestre e dos seus visitantes, dos seus companheiros ali de ministério, ali ao seu lado. Caía sobre ela a responsabilidade de administrar essa visita. Ela era a anfitriã. Então ela estava certa. Porém, o que a história está nos mostrando entre Marta e Maria é que, assim como tudo na vida, meus irmãos, quando tivermos no nosso dia a dia duas opções diante de nós: nos dobrarmos diante do Senhor, nos dobrarmos diante da palavra, ou fazermos outra coisa qualquer da nossa vida, inclusive trabalho. Se tivermos essas duas opções diante de nós temos que escolher pela palavra, pelo Senhor. Vocês estão me entendendo? Amém. E aí, nós falamos sobre Maria, falamos sobre Marta e agora vamos falar sobre nós. Você conhece a palavra distração? Você conhece a palavra distração? Nós vivemos, irmãos, na época, no período da distração. Nós temos centenas de milhares de opções para nos distrairmos. Também vivemos na época da preocupação. E como vivemos também na época da correria, nunca existiu um tempo de tanta correria como hoje, irmãos. Isso aí é notório. A vida é corrida demais hoje. E isso causa em nós fadiga, cansaço. A grande pergunta é como equilibrar essa vida de hoje com uma vida de devoção a Deus. Como equilibrar? Nós temos Marta na correria, na fadiga, na preocupação, e temos Maria aos pés do Senhor. Como é que nós vamos fazer isso na nossa vida? Será que
E geralmente as pessoas pensam, será que nós vamos ter que sair daqui do culto, abrirmos a Bíblia e ver de joelho diante dela e esperar que caia maná do céu? Sabemos que não. Então como vamos conciliar isso? Como é que nós vamos administrar isso? Eu vou explicar para você, é muito simples. Você conhece uma palavrinha também muito falada, pouco praticada. Essa palavrinha se chama disciplina. Brasileiros não gostam muito dessa palavra, nem do que ela representa. O que é disciplina? É acordar todo dia, por exemplo, na mesma hora, mesmo que você esteja cansado. É, por exemplo, disciplina é você, eu vou dormir às 11 horas e acordar às 7, vou dormir 8 horas, sim. Mas e no dia que você só tiver 2 horas para dormir, você vai acordar às 7 também, porque você é disciplinado. Disciplina, irmãos, significa regulamento e conduta que produz bem-estar. Vou falar de novo, a disciplina é um regulamento e conduta que produz em nós o bem-estar. Mas então o que tem isso a ver com Marta e Maria? Tem tudo a ver, irmãos. Porque a disciplina na vida do crente, o que ela vai produzir? Você tem que ter hora para o seu trabalho e dar o seu melhor para a glória de Deus. E tem que ter horas para o seu devocional e para a sua vida aos pés do Salvador. E nenhuma dessas coisas deve brigar com a outra. Porque muitos cristãos se comportam assim: não tive tempo, eu tentei, e foi uma luta, Street Fighter. Parece que está realmente vivendo uma luta entre o trabalho, o cansaço, a fadiga, o estresse, e do outro lado está a vida de devoção a Deus. E parece que isso tem que viver num conflito. Não é para ser conflitante não, meu irmão, nem minha irmã. É para ser equilibrado. Amém. Sabe o que você faz? Estabelece. O horário do meu devocional é às 6 da manhã. De 6 às 7 da manhã. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia todo santo dia. Agora não abra a mão não quando você estiver cansado. Eu garanto para você que a sua vida espiritual vai decolar. Amém. Porque isso é só o começo, né? Porque, meu irmão, você sabe o que a justiça própria faz com a gente? Nós vivemos sem uma vida devota a Deus. Lembram da lei do menor esforço? Não queremos viver uma vida de esforço, né? De devoção a Deus, e queremos colher o fruto. Queremos ir para o nosso trabalho e ter prosperidade lá. Vai ter não, meu irmão, porque você não tem o Espírito Santo te guardando, não tem Deus te guiando, não tem os anjos te protegendo, você está à sua própria mercê. E tudo que você está ganhando é o seu próprio suor, sua própria força. E lá na frente, o perigo é sério. Você precisa conciliar, e para isso, você precisa de equilíbrio. Equilíbrio entre esses deveres domésticos, trabalhistas e espirituais também. Em Mateus capítulo 6, verso 33, nós encontramos o equilíbrio. Vamos concluir com essa leitura. Buscar, e vamos falar em voz alta, igreja? E os irmãos que estão em casa também falam em voz alta. Amém. Vamos lá? Buscai. Vou contar até 3, vai ficar melhor. 1, 2, 3. Buscai sem lugar. Peraí, irmão, calma. A Bíblia diz esperar uns pelos outros. Buscai, quando a gente lê em grupo, a gente lê devagar. Buscai em primeiro. É assim, não é buscar em primeiro lugar. Não é assim. Vamos lá. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Satisfeito? Glória a Deus. Satisfeito? Pastor, como é que eu vou conciliar? Tendo disciplina. Agora, para concluir, irmãos, eu vou provar para vocês que estão aqui que todos vocês têm tempo para buscar a Deus. Posso? Posso ou não? Amém. Parece que os irmãos não querem ouvir. Amém. Vamos lá. Quantas horas você precisa dormir por dia? Fala em voz alta. O dia tem quantas horas? 8 já se foram. Ficam quantas? Quantas? Mais alto? Aí você vai trabalhar 8 a 10 horas. Se você trabalhar muito. Ok? Quantas horas? Digamos que foram em média. Vamos colocar a média. Você que trabalha muito, faz hora extra. Dá uma média aí de 9 horas. Quantas sobraram? Quantas horas sobraram? Mas tem as refeições. Não tem as refeições? Vamos tirar 1 hora para cada refeição. Porque tem gente aqui que passa 1 hora para tomar o café, 1 hora para almoçar e 1 hora para jantar. E ainda tem o lanche. Não é? 7 horas menos 3. Você tem 4 horas para buscar a Deus todo dia. Vá correndo, porque o tempo é curto. 4 horas. E isso dormindo bem. Irmãos, vocês acham que é justo dizer que um dia com 24 horas não há tempo de buscar a Deus? Você acha que é justo? Não diga que é. Porque não é. Amém, irmãos? Amém. Eu perguntei se está tudo amém. Está tudo amém? Amém. Glória a Deus. É isso, irmãos. Vamos aprender com Marta e com Maria. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É muito simples, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu.